Uma vida comum. Apresentando Edward. Edward era um homem comum. Tinha uma vida simples, um trabalho estável. Gostava de pescar nos fins de semana e tomar café da manhã com a família. Nada em sua vida indicava o extraordinário. Até aquele dia fatídico. Sua esposa, Sarah, o descrevia como um homem gentil e dedicado. Seus filhos, já adultos, lembram com carinho das histórias que ele contava antes de dormir. Edward era o alicerce da família, um homem de hábitos simples e valores sólidos. Ninguém imaginava que ele seria o protagonista de uma história tão inacreditável. Um mistério que desafiaria a lógica. Uma história que nos faria questionar tudo o que sabemos sobre a vida e a morte. Uma história que começaria com um acidente. O acidente aconteceu em uma tarde chuvosa. Edward dirigia para casa quando um caminhão desgovernável colidiu com seu carro. O impacto foi brutal. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas era tarde demais. Edward não apresentava sinais vitais. Ele foi declarado morto no local. Sarah entrou em choque ao receber a notícia. Os filhos, incrédulos, se abraçaram em prantos. A tragédia se abatera sobre a família. Mas o destino, como um escritor habilidoso, preparava um novo capítulo, um plot twist inesperado. Minutos depois, ainda na ambulância, um milagre. O coração de Edward voltou a bater. Os paramédicos ficaram atônitos. Era inexplicável. Edward estava vivo, mas algo estava diferente. Muito diferente. Edward acordou no hospital, confuso, desorientado. Ele olhava ao redor com estranheza. Não reconhecia ninguém. E o mais assustador, sua mente estava repleta de memórias que não eram suas. Ele falava sobre uma vida nos anos 50, em uma cidadezinha que ele nunca havia visitado. Descrevia eventos com detalhes precisos. Dava nomes a pessoas que ninguém conhecia. Dizia se chamar Victor. Os médicos acreditaram ser delírios, sequelas do acidente. Mas Sarah sabia que havia algo mais. Aquela convicção nos olhos de Edward, a riqueza de detalhes em suas histórias. Ela começou a investigar por conta própria. E se aquelas memórias fossem reais? E se Edward estivesse, de alguma forma, conectado a outra vida? Sarah descobriu que, nos anos 50, um homem chamado Victor realmente existiu. Ele vivia na cidade que Edward descrevera, trabalhava no armazém da esquina e tinha uma esposa chamada Mary. Através de fotos antigas e registros amarelados, Victor voltava à vida. E o mais perturbador, Victor havia morrido em um acidente de carro no mesmo dia e hora do acidente de Edward. As coincidências eram perturbadoras. A história de Edward ultrapassava os limites da realidade. As linhas entre o possível e o impossível se confundiam. Seria Edward a reencarnação de Victor? A memória genética poderia explicar tal fenômeno? Ou seria apenas uma fuga da realidade, um transtorno dissociativo desencadeado pelo trauma do acidente? Sarah buscava respostas, enquanto Edward se debatia entre duas vidas. Seção 5. Desvendando o enigma. Ciência versus sobrenatural. Especialistas foram consultados. Neurocientistas, psiquiatras, parapsicólogos. Cada um com suas teorias, hipóteses e dúvidas. A memória genética, um campo ainda em desenvolvimento, poderia explicar a transmissão de memórias através das gerações? Seria possível herdarmos as experiências de nossos ancestrais? E o transtorno dissociativo, poderia ele criar memórias tão vívidas e detalhadas? Seria a mente de Edward capaz de construir uma realidade alternativa para lidar com o trauma do acidente? As perguntas se acumulavam, mas as respostas se escondiam em um labirinto de possibilidades. Enquanto a ciência buscava explicações racionais, o mistério de Edward ganhava contornos sobrenaturais.
Ele afirmava se lembrar de sua morte como Victor. Descrevia a sensação de flutuar acima do próprio corpo, a luz brilhante no fim do túnel. Section 6. Além da compreensão. Edward e o dom da premonição. E então, algo ainda mais extraordinário aconteceu. Edward começou a ter premonições. Ele previu o nascimento prematuro da sobrinha, o acidente de um colega de trabalho e até mesmo o resultado de um jogo de futebol. Seus sonhos se tornavam realidade. O medo se misturava à curiosidade. As pessoas o procuravam em busca de orientação, de um vislumbre do futuro. Edward se tornava um enigma, um mistério ambulante. Ele se sentia dividido entre duas realidades. Um viajante do tempo preso em um corpo que não era seu. Ele se perguntava qual era o propósito daquilo tudo. Por que ele havia voltado? Qual mensagem o destino queria transmitir? As respostas, ele sabia, estavam em algum lugar além da cortina da realidade. Section 7. O enigma da existência. Para onde foi Edward? E então, tão repentinamente quanto reapareceu, Edward desapareceu. Sem deixar rastros, sem dizer uma palavra, simplesmente sumiu. A polícia investigou, mas não encontrou nenhuma pista. Sarah se recusava a acreditar que ele havia partido novamente. Teria ele sido abduzido? Teria encontrado uma forma de voltar para a sua época? Ou teria partido para outro plano da existência? As perguntas ecoavam no vazio deixado por sua ausência. O mistério de Edward permanecia sem solução, um enigma insolúvel. A história de Edward nos convida a questionar a natureza da realidade. Será que realmente conhecemos os limites da mente humana? E se a morte não for o fim, mas apenas uma passagem para outra dimensão? Section 8. Reflexões sobre a existência. E se a morte for apenas o começo? A história de Edward é um convite à reflexão, um mergulho no desconhecido, um lembrete de que a vida, assim como a morte, é um mistério a ser desvendado. E se a nossa jornada não terminar com o último suspiro? E se a morte for apenas o começo de algo novo? E se, assim como Edward, carregamos em nós as memórias de outras vidas, de outras experiências? E se a resposta para os mistérios da alma humana estiver escondida em algum lugar além dos limites da nossa compreensão? A busca por respostas continua. A história de Edward nos lembra que a vida é um presente precioso, um sopro fugaz em meio à vastidão do universo. Cada momento é uma oportunidade para amar, perdoar, aprender e evoluir. Section 9. A busca continua. A história de Edward, apesar de seus elementos extraordinários, é, em última análise, uma história sobre a busca humana pelo significado. É uma história sobre a nossa relação com o desconhecido, com a vastidão do universo e com os mistérios da nossa própria existência. Enquanto buscamos respostas para as grandes questões da vida, a história de Edward serve como um lembrete constante. A verdade, muitas vezes, está além daquilo que podemos ver, tocar ou compreender. A busca continua.